Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defende a democracia e o papel histórico do STF na proteção da ordem constitucional. Vamos ouvir. Nós superamos os ciclos do atraso e o nosso papel aqui no Supremo Tribunal Federal é o de impedir a volta ao passado. Supremo Tribunal Federal anuncia instituições participantes do primeiro julgamento simulado para estudantes. Superior Tribunal de Justiça fala sobre impactos do julgamento com perspectiva de gênero. Karina Chagas. A pesquisa foi conduzida junto às escolas de magistratura estaduais da região Sudeste, com o intuito de identificar os principais desafios enfrentados para a efetiva implementação da norma. E ainda, para a STJ, dívida total é critério para a apelação em execução fiscal. Agora são 6h16 e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Hoje, na reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a democracia e o papel histórico do STF na proteção da ordem constitucional. Em discurso, Barroso fez um panorama da história republicana brasileira, lembrando episódios de golpes de Estado, como a renúncia de Deodoro da Fonseca, a Revolução de 30 e o golpe militar de 1964, assim como o AI-5. O ministro também recordou momentos em que o STF foi alvo de ataques e tentativas de enfraquecimento, como a aposentadoria compulsória de ministros na ditadura e a ampliação da corte pelo regime militar para controlar decisões. Ele afirmou que desde 1988 o Brasil vive um período mais longo de estabilidade democrática, mas ressaltou que ameaças recentes à inconstitucionalidade mostram a importância de um Supremo independente e atuante. Vamos ouvir. A Constituição de 1988, no entanto, tem proporcionado ao país o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história republicana. E não foram tempos banais. Tivemos 2 impeachments de presidente da República, tivemos hiperinflação, planos econômicos fracassados e escândalos de corrupção. Mas ninguém, diante de todas essas vicissitudes, cogitou em qualquer momento de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Nós superamos os ciclos do atraso e o nosso papel aqui no Supremo Tribunal Federal é o de impedir a volta ao passado. O ministro pontuou que a partir de 2019 o país voltou a enfrentar ameaças preocupantes, como os atos de 8 de janeiro de 2023. Vamos ouvir. O que aconteceu entre nós? Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Também houve mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Houve ameaças à vida e à integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se repetem até hoje, inclusive com pedido de impeachment. Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Tudo culminando em 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes da República. E de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, ainda por ser julgada, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. Estão em curso, perante este tribunal, ações penais que buscam apurar as responsabilidades por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito, previstos em lei, aprovada em setembro de 2021. Barroso fez ainda um reconhecimento especial ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais ligadas aos atos antidemocráticos, destacando
empenho e bravura. Ao encerrar, afirmou que a democracia exige respeito às regras do jogo e tem espaço para todas as correntes ideológicas. Agora são 6 horas e 20 minutos e os impactos do julgamento com perspectiva de gênero são tema de artigo. Os detalhes você confere agora com a repórter Karina Chagas. Uma pesquisa empírica documental foi realizada pela juíza Daniele Mendes de Mello, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para avaliar o real impacto da aplicação da resolução CNJ 492 de 2023, onde aborda o protocolo de julgamento com perspectivas de gênero pelos tribunais. A análise foi publicada na edição comemorativa da revista CNJ sobre os 20 anos de existência do Conselho Nacional de Justiça. No artigo Impacto da Resolução CNJ 492 e Desafios da Capacitação de Gênero em Perspectiva Interseccional da Região Sudeste, a magistrada aponta como alguns dos resultados dos cursos de formação realizados na região alcançaram os objetivos. A pesquisa foi conduzida junto às escolas de magistratura estaduais da região Sudeste, com o intuito de identificar os principais desafios enfrentados para a efetiva implementação da norma. No artigo, a autora aborda as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que integra a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e a questão do acesso à justiça, que, embora seja garantido, muitas barreiras econômicas, sociais e estruturais afetam os grupos mais vulneráveis, como também as mulheres. Na conclusão, a magistrada apontou os pontos que devem ser superados pelo Conselho Nacional de Justiça em relação à capacitação de magistrados e mais oferta de cursos que possibilitem o acesso das mulheres à justiça. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. A seguir, no próximo bloco, mantida a prisão de suposta laranja de organização criminosa. E ainda, a STF publica edital de convocação de equipes para a etapa final do primeiro simulado para estudantes. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Segue presa a mulher acusada de integrar organização que teria movimentado 50 milhões de reais com tráfico internacional. A repórter Adriana Mesquita é quem traz as informações. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar e manteve a prisão preventiva de suposta integrante de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de droga e à lavagem de dinheiro. O grupo, que teria movimentado 50 milhões de reais com as atividades ilícitas, foi alvo de operação em abril deste ano. A ação investigou núcleos da organização em municípios mineiros e paulistas e na cidade do Rio de Janeiro. Com eles foram apreendidos mais de 160 quilos de drogas, além de insumos, 400 mil reais em espécie, joias e veículos de luxo. Acusada de integrar o núcleo paulista da organização, foi apontada como laranja. Ela seria responsável por ocultar e reciclar o produto do tráfico. Na liminar para revogar a prisão dela, a defesa alegou que nada ilícito ou comprometedor foi encontrado com a mulher e que ela, além de ser mãe, é primária, tem residência fixa, possui bons antecedentes e emprego formal. Mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, não verificou urgência ou qualquer ilegalidade que justificasse o atendimento do pedido. A análise do caso será feita em julgamento definitivo pela 6ª turma da Corte. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. Valor total da dívida é critério para apelação em execução fiscal. Confira agora os detalhes da decisão com Carolina Cassola. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que as execuções fiscais, baseadas em uma única certidão de dívida ativa, composta por débitos de diferentes exercícios do mesmo tributo, devem ter a alçada calculada pelo valor total da dívida e não pelos débitos individualizados. Segundo o colegiado, esse montante é o critério adequado para saber se é cabível a apelação no processo, tendo em vista o que determina o artigo 34 e parágrafo 1º da Lei 6.830 de 1980. Na avaliação da relatora do repetitivo, ministra Regina Helena Costa, a adoção de débitos individualizados para determinar a alçada viola o direito de defesa do devedor, além dos princípios da chamada unirecorrência.
recorribilidade, ou seja, para cada decisão tem um único recurso, e também fere a segurança jurídica. A ministra destacou que, sendo legítima, a reunião de débitos fiscais em uma única CDA, da qual se extrai o valor da causa da execução, não é válido que, em momento posterior, quando já sentenciado o feito, se pretenda cindir o montante global a pretexto de determinar a espécie recursal cabível. Com a definição da tese, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial sobre o mesmo assunto, na segunda instância ou no STJ, que estavam suspensos à espera do precedente. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Supremo Tribunal Federal anuncia instituições participantes de julgamento simulado para estudantes. Quem tem as informações é o repórter Bruno Moreira. O Supremo Tribunal Federal divulgou o edital de convocação das equipes para a fase final do primeiro STF Multi, competição de julgamento simulado voltada a estudantes de direito. A disputa principal será entre o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e o Centro Universitário de Brasília, o Uniceub, que obtiveram as maiores médias na fase escrita. As equipes classificadas entre o 3º e o 10º lugar vão participar de uma etapa paralela com as mesmas regras da final. As duas disputas serão realizadas no dia 27 de agosto, presencialmente, na sede do tribunal. O caso simulado discute um possível conflito entre a legislação brasileira e o direito individual de recorrer ao suicídio assistido em outro país. As equipes defenderão posições opostas. De um lado, uma associação comercial que apoia o serviço. De outro, o governo estadual que o proíbe. A posição de cada equipe será revelada apenas 24 horas antes da simulação. Outras informações estão disponíveis pelo e-mail sociedade@stf.jus.br. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. 6h29 a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. O evento no Tribunal de Roraima destaca esforços por políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Vamos agora à repórter Sandra Pedrosa. Evento realizado pelo Tribunal de Justiça de Roraima em alusão aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidou uma rede interinstitucional dedicada à proteção integral de crianças e adolescentes. A programação contou com palestras e mesas de debate sobre temas como violência doméstica e familiar e inclusão escolar e social de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. E o projeto Reeducar do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou uma reunião com pessoas que passaram pela audiência de custódia e tiveram benefício de responder ao processo em liberdade provisória. Desde a criação, mais de 16 mil pessoas passaram por esse projeto e o índice de casos bem-sucedidos de pessoas que não retornaram a cometer nenhum crime e mudaram a realidade chega a 96%. Agora sim, a repórter Mércia Lívia está de volta conosco e traz informações sobre as comarcas do Maranhão, que baixaram quase 50 mil processos no mês de julho. A um dia do prazo final para apuração das metas do Desafio Baixa Extraordinária, as unidades judiciais da Justiça do primeiro grau do Maranhão se aproximam do total de quase 50 mil processos julgados, reduzidos do estoque da demanda judicial em todo o Maranhão. A primeira vara da comarca de Vargem Grande ocupa o primeiro lugar na classificação no maior número absoluto de baixas, com 939 processos baixados. 6h32, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.